Então, bem-vindas mais uma vez agora a 19ª edição do Coffee Break em 2021. Eu preciso atualizar essa apresentação, tem umas coisinhas que eu quero mexer, mas ainda não deu tempo. Vamos lá. Então, nesse espaço, o nosso objetivo é a elevação do mercado nacional de dispositivos médicos aqui no Brasil, fomentando sempre a análise crítica e o pensamento livre e a construção de expertise entre nós aqui, né, os especialistas da área de assuntos regulatórios e algumas áreas correlatas. Através sempre desse nosso método, né, de compartilhamento, de troca e de construção, pela possibilidade de assim a gente criar esse ambiente de risco zero em que a gente vem aqui, fala o que pensa, fala o que sente, fala as dificuldades e vai trocando essas experiências para construir conhecimento e também, né, criarmos aí cada vez mais laços de amizade, de coleguismo, né, dentro da nossa área. Esse é um espaço para profissionais que se perguntam como é que podem ajudar, que sabem enxergar o valor em cada um dos colegas que fazem parte desse ambiente e que assim conectam as necessidades e os potenciais e que, portanto, querem conhecer outros profissionais que pensam como eles. Nós procuramos sempre ir além, então, sempre que surgem aqui as discussões, eu acho que semana passada eu não consegui colocar, mas né, eu vou fazer isso essa semana. A gente procura levar os temas aqui que são discutidos para dentro do nosso grupo no LinkedIn. Como eu sempre faço, fica o convite, né, para quem está participando. Peço que o pessoal participe só pelo menos uma vez, né, de um encontro. Pode pedir, né, solicitar a participação lá no grupo. E sempre fica o convite para participação também nas comissões de estudo da ABNT. Esse é um espaço onde nós estudamos juntos, trabalhamos juntos e crescemos juntos. E fica também, né, o convite para que vocês também convidem outros profissionais, né, outras pessoas que vocês saibam que estejam interessados sempre. Então, fazendo aqui uma rápida apresentação, eu sou o Bruno Oliveira, sou consultor pela SQR Consulting, engenheiro de materiais, e vou começar a chamar vocês que estão aqui hoje. Então, primeiro a Nancy. Olá, bom dia. Eu sou Nancy Mesas, farmacêutica e consultora em assuntos regulatórios. Ana. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Ana Cláudia Lello, sou especialista de RA aqui da Dentsply Cirona. Aí tem mais uma coisa que eu acho que eu não comentei. Eu sou farmacêutica e advogada também. Então, Que legal. direito foi... então, fiz essa loucura. O direito foi minha segunda formação, só que assim, eu demorei um pouquinho para tirar o exame da OAB, né? Então, acho que foi tudo de encontro aí para ir para a área do regulatórios, né? Então, é isso. Eu gostaria de estar colocando isso para vocês também. Parabéns, é bom saber isso. Obrigada. Tá bom, né? Que legal, né? Tem uma graduação que às vezes eu namoro também, sabia? Não, é bem bacana. Eu tentei fazer, mas meus filhos não deixaram eu fazer. Nancy, pode falar para eles pararem, imagina. Não, é que era na mesma época que eles estavam prestando vestibular e eles achavam que eu ia passar e eles não. Aí eu acabei decidindo fazer outra faculdade só de conhecimento. Eu fiz teologia, 4 anos. Que legal, Caramba, que legal. bacana, parabéns, isso é ótimo. Acho que conhecimento nunca é demais, né, pessoal? Não. Deixa eu... Jéssica. Bom dia, eu sou a Jéssica. Eu também namoro a farmácia. Um dia eu vou fazer essa faculdade. Já tenho 2, vou ser a terceira. Eu trabalho na Ângelos, na área de assuntos regulatórios, junto com a Juliana e com a Sofia. Jéssica, quais são as 2 que você tem? Eu sou formada em Relações Públicas. Aí eu fiz pós em Marketing. Aí eu fiz administração. Nossa, que legal. Nossa, marketing é muito legal. Eu gosto bastante, sabe? Essa questão de se comunicar, de criar relacionamentos. Eu acho que isso é muito importante em qualquer área da sua vida.
Sim. E eu tenho, desde adolescente, eu tenho um sonho de fazer farmácia. Mas na época, aqui em Londrina, na UEL era integral, é integral, né? E eu não podia, eu tinha que trabalhar, né? Então, eu ainda vou realizar esse sonho. Aí vai ser a terceira. As pessoas falam que eu sou louca, né? Mas É nada, é isso aí, Acha? Jéssica. Te apoiamos. ainda Manda vou bala. fazer parte do grupo dos farmacêuticos. Agora a Sofia. Olá, bom dia. Eu sou a Sofia Sturz, sou química e trabalho com a Juliana e a Jéssica lá na Ângelos. Muito legal. Você quer fazer farmácia também, Sofia? Não, parei na química. Química e farmácia estão ali, né, Bruno? Uhum. Farmácia é quase que 100% química, né? Ah, Você sei já lá, quase bicho. ficou doida, né, Sofia? Já quase ficou Nossa, doida com a quase fiquei química, doida. parou aí, né? Ai, meu Deus. Ai, gente. E agora a Ju. Oi, pessoal. Meu nome é Juliana, sou coordenadora de assuntos regulatórios na Ângelos. E estamos aí, mais um coffee break, né, Bruno? Legal, seja bem-vinda. Obrigada. Você é o quê, Ju? Farmacêutica? Que nada, menina. Se eu te falar, você não acredita. Ah, quero ouvir. Ah, quero ver. Ai, ai. Eu me formei em administração, mas faz tempo, hein? Em 2005 eu me formei. E Nossa, daí eu fui embora para os Estados Unidos, eu fiquei 8 anos lá, tipo, nem exercia a minha profissão, né? E daí quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fiz pós-graduação em marketing, porque eu estava no SAC, na Ângelos. Nada a ver, tá vendo? Nada a ver com assuntos regulatórios. Ah, tem. Mas é forçada, o que importa é isso. Pois é, daí É. o que um auditor apontou é que logo no início, assim, acho que uma das primeiras auditorias, ele apontou que eu não tinha a formação, né, para estar à frente de assuntos regulatórios. Daí a Ângelos pagou aquele RAPS para mim. Eu fiquei 1 ano fazendo. Sabe o programa do RAPS? Nossa, que legal. Nossa, Sim, que legal. legal. Eu sempre recebo os e-mails deles. Nossa, Sim, que gente, foi bacana. muito legal. Foi muito, assim, achei bem difícil, né? Difícil. Tinha que Você fez acompanhar os qual? módulos. Eu fiz esse aí que está escrito assim, tinha 2, né? Drug Certification or Medical Device Certification. Daí eu fiz esse segundo programa, que é bem Sim. para medical devices, para os Uhum. principais mercados, né? Europa, Estados Unidos, Canadá. Tem mais 2 aí que eles falam bastante. Estados Unidos, Nossa, Canadá. que legal. Você fez, acho que o mais amplo, né? Você fez o mais completo. Isso, eu fiz o completo, isso mesmo. Demorei Não, 1 ano para fazer eu tive até que pedir uma extensão, porque você tinha 12 meses para fazer. Daí, com 12 meses, eu não consegui terminar, a gente estava desesperada. E daí o pessoal falou, não, é normal, a maioria das pessoas pedem essa extensão para mais 1 mês e pouquinho, né, para ser feito mesmo. Nossa, que legal. Chique. Isso daí, o legal das regulatórios é isso, né? O pessoal vem de todas as áreas possíveis e imagináveis. Verdade. Bom, eu vou chamar. Encontra muito administrador na área de mercado e vendas de produtos médicos. Eles conhecem mais do produto do que um ginecologista, do que um otorrino, do que um ortopedista. É impressionante. Sim. Todos administradores e economistas. Legal. É impressionante. Ó, eu vou começar aqui com as novidades da semana, e eu sei que a Ana ela já queria falar uma coisa, né? Ela estava trazendo uma dúvida pra gente Sim. antes. Então já joga a dúvida aí, porque ela é interessante. Ótimo, bacana. Posso já colocar, então? Claro, claro. Opa! Pessoal, vocês devem ter visto que a Anvisa fez um tipo de uma atualização para o formulário de notificação, que outrora era o formulário de cadastro e notificação. Uma vez que caiu a figura do cadastro, tinha nem mais sentido em manter o formulário com aquele título, né? Embora os campos sejam os mesmos. Alguém aí, as meninas, Juliana, Sofia, Jéssica, não sei se a Nancy também teve aí esse encontro, né? Precisou usar aí na última semana. Eu fui usar o formulário, eu percebi que ele não salva as palavras, converte todas as palavras em números, então ele não grava, ele não aceita assim
o carregamento da informação, digamos, ali naqueles campos achurados, né, que deixa de ser um formulário. Nós enviamos um Fale Conosco para a Anvisa, ainda não tivemos retorno. Então, assim, se vocês já tiveram contato, já mexeram, encontrou o mesmo problema, se encontrou a mesma situação, qual solução que foi dada, ou está esperando aí um oi da Anvisa? Como que foi, assim, teve essa experiência na última semana? Ana, sabe o que a gente pode fazer? É que eu, a Sofia e a Jéssica, a gente Uhum. dividiu o mundo lá em 3, mas nós não fazemos Anvisa. É uma outra pessoa Certo, na Angelus que só faz Anvisa. E ela certo. faz assim, tipo, semanalmente ela tá ali trabalhando com Anvisa. Eu posso perguntar para ela, a gente leva para ela, pergunta para ela, de repente ela já teve a mesma experiência e ela assim, Uhum. ela manda Fale Conosco quase todo dia para Anvisa. Sim, é verdade, gente. Ela fica o tempo todo, ai, como que faz isso, como que faz aquilo, olha, isso aqui tá errado. Então, assim, eu vou perguntar para ela que com Ai, certeza por ela deve favor. ter tido essa experiência, viu? Ah, eu agradeço, Juliana, porque assim, a gente fica um pouquinho de mão amarrada, né? Que é até assim, curioso, eu vou comentar uma coisa. Eu trabalhei, fiquei um tempo na Vera Rosas, e lá eles assim, como que eu posso falar? Quebra a macro dos formulários, né? Porque se a gente pega um formulário da Anvisa nos dias atuais, você não consegue carregar uma figura, você não faz uma edição de texto, é só ali, dentro do campo. E lá na Vera Rosas, para facilitar o carregamento das informações, o modo, né, como está divulgando, eles editavam todos os formulários, sabe? E aqui na Dentsply eu fui pedir para um técnico fazer isso, ele ficou assim, não pode, porque é contra a ética, compliance, eu não tenho autorização para mexer nisso, então eu já parei por aí. E Uhum. agora nós estamos com esse formulário, é questão de, para mim, assim, para mim é formatação de macro. Então, assim, eles fizeram o formulário, pode ter dado certo, carregaram esse formulário na Anvisa e o negócio está dando erro, né? Só que a gente tem os processos, as coisas para fazer e fica um pouquinho de Uhum. mão amarrada, né? Nossa, Ana, eu tenho uma eu já experiência com esse formulário, eu com a ia falar empresa. isso também, Nancy, que realmente o formulário é estranho, o formulário da Anvisa, né? Não dá Sim. pra piar, não dá para colar, não dá para fazer nada, pelo amor de Então, da Vera Rosas eu achava super legal por causa disso, porque você carregava a figura, colocava em destaque, mudava a cor, a cor da fonte, colocava um vermelho para chamar atenção, A Anvisa nunca figura, reclamou? nunca Nunca reclamou. fizeram Aliás, até Não? assim, o Leandro elogia, né? O Leandro lá já até elogiou, porque para eles fica assim muito fácil para fazer análise, não fica um monte de documento. Por exemplo, quando chega aquela parte lá de especificações técnicas, né? Normalmente, o que se coloca, né? Vídeo anexo, né? E lá não, a gente carregava tudo dentro do formulário. Então, não ficava Então, assim, Ana, vários documentos juntos, assim, anexos, né? Ficava mais fluido, né? Principalmente para quem ia conferir internamente e depois para passar para a Anvisa. então, Ana, a prática que eu tive com a empresa que eu dou consultoria, nós fizemos o seguinte: primeiro nós preparamos arquivos à parte, com todas Sim, as informações previstas no formulário, o processo inteiro, né? De acordo com, principalmente com o checklist para aquele fato gerador. Aí sim. depois, com tudo pronto, é que nós entramos no sistema de notificação, já dentro do novo, não foi há 2 semanas atrás, foi há mais ou menos 1 mês e meio atrás, 1 mês e meio, 2 atrás, já no sistema novo, onde você não tem mais um relatório técnico não, uma documentação num único arquivo, né? Você realmente vai entrando em parte por parte do formulário e colocando aquelas informações que você previamente preparou. Foi muito tranquilo, bem tranquilo. As dúvidas que nós tivemos foi mais com relação a uma exigência que veio depois. Então, Sim. inclusive, a análise da Anvisa foi muito rápida, foi menos de 1 semana. Ela já deu retorno.
menos de uma semana ela deu retorno em um, já aprovou outro, porque foi mais do que um processo. E na hora de esclarecer essa exigência, nós pusemos um chamado na Anvisa, que ela respondeu no máximo em 48 horas, Nossa, assim como se a gente estivesse fazendo aquele chamado por telefone que a gente fazia no passado. Nossa, traz até uma satisfação ao trabalho, né, Nancy? Sim, com certeza. Assim, eu achei extremamente eles eficientes e tudo mais. Não fui eu que acessei diretamente o sistema. Eu orientei a pessoa da empresa de Regulatory Affairs a fazer, mas eu vou entrar em contato com ela hoje e vou ver se ela chegou a ter algum problema como o seu, e qualquer coisa eu te mando uma mensagem. Qual que é o seu e-mail, Ótimo. Ana? Eu vou escrever aqui no chat, tá Tá. bem? Uhum. Eu também. A última vez que eu fiz isso já faz um tempo de mexer com os formulários. Já era tudo notificação, mas faz um tempinho. E eu não tive problema, não. Acho que deve ter sido alguma atualização recente. É alguma coisa recente, porque se tiver a curiosidade de entrar em um aí, vai passar. Se quiser passar um pouquinho de nervoso, né? Foi esse de materiais mesmo que eu fui usar. Uhum. Estou com uma alteração para fazer. Eu falei, meu Deus do céu, né? Deixei o antigo pronto, atualizando, pelo menos assim, para eu já ter meio caminho andado. Uhum. É Dentsply. Dentsply. Cirona. Será que eu escrevi errado? Não, sou eu que estou enxergando mal mesmo. Tá vindo luz de tudo quanto é lado aqui, tá atrapalhando a minha vista. Sim. Eu agradeço, Nancy. Assim como a Juliana também, né, ofereceu aí, vai falar com a colega da equipe. Assim, experimenta digitar alguma coisa, assim, por exemplo, endereço. Põe qualquer um, assim, teste, alguma coisa. Se você dá um tab para tab, ou alguma coisa para passar para o de baixo, para o próximo campo, ele não vai salvar nada. Mas espera aí, você já fez o pagamento da taxa? Não, é depois, né, Nancy? Eu acho que fiz não, o carregamento. Olha lá. Eu acho que não, hein? Eu acho que você só consegue preencher o formulário mediante o pagamento da taxa. Só aí você vai ter liberação para preencher o formulário. Mas não tem sentido, Nancy, porque mudou. A gente tem que fazer o carregamento dos documentos primeiro para ter a geração da taxa. Tem que fazer a visualização dos documentos. Assim, mudou muito, né? Porque antigamente... Ele solta a taxa para você pagar depois. Depois que você carregou os documentos nos devidos campos, fez a visualização, que ele não deixa prosseguir sem essa visualização também, né? E aí, no final, que vem a geração da taxa. Não sei não, viu, Ana? Porque eu acho que isso foi uma das coisas que aconteceu, porque a partir do momento que você consegue colocar no sistema, já entra em análise, e só entra em análise mediante o pagamento da taxa, né? Sim, mas a questão, Nancy, que eu trouxe é isso, olha, preencher o formulário e dá erro. Você coloca qualquer coisa aqui. Pode colocar qualquer coisa. Ele converte para um número. Não, ai, que ódio. Esse aqui foi, ó. Isso aqui é algum probleminha. Claramente está com problema, com certeza. Sim. Ô, Bruno, clica 2 vezes no campo cinza. Vê se ele te abre uma tela. Não. Não abre? Agora foi para o zero. A gente teve uma experiência com o formulário que a gente também não estava conseguindo, a mesma coisa, exatamente. Mas daí tinha que clicar 2 vezes. Tipo, você clicava 2 vezes no cinzinho, ele te abria uma caixinha de texto. Daí você colocava o texto na caixinha. Mas não é o caso pelo jeito, né? Isso. Sim. Eu até alterei o formato de salvar. Eu salvei o arquivo, tirei do modo de compatibilidade, mudei, né? Que a gente tem a opção de ficar 97 de 2003 ou DocX. Eu falei, chega, eu tô colocando tempo e energia, não está resolvendo, né? Vou deixar pronto no antigo, pelo menos assim, para não ser todo esse tempo perdido, né? Não, beleza. Pessoal, obrigada. Já coloquei a questão. Mas vai se resolver. Sim. Deixa eu tinha separado aqui, teve uma publicação de uma portaria que eu queria só compartilhar com vocês. Essa portaria aqui, ó, 254 de 2021. Ela está alterando a portaria 384 do Inmetro, né, que é do final de 2020.
E as alterações estão focadas principalmente em acertar as questões temporais, né, relacionadas a essas disposições transitórias aqui, ó, tá? Eu tô com as duas abertas, deixei no jeito aqui. Então, mas acho que é legal ficar atento a esse update, né? Porque a gente está falando do esquema de certificação todo, né? De produtos controlados, né? Sob regime de vigilância sanitária. Então, teve a alteração desses... Esse daqui é o site do Inmetro, eles já até deixaram atualizado aqui, né? Então, esses artigos 3º, 4º, 5º e 6º, eles foram substituídos por esses textos aqui, né? Mas basicamente é acertando a questão temporal, né? A 54 vai ficar para ela não ser revogada agora em junho, né? Para na verdade ela ser revogada depois que passar esse período aqui determinado no artigo 3º, né? Então que ele fala sobre o processo de regularização, né? Dos produtos sob regime de vigilância sanitária, né, que eles têm que estar em conformidade com as disposições da portaria 384, e aí, pelo texto que estava antes, né, como era uma portaria de dezembro, né, acho que 28 de dezembro, ela, tipo, ia acabar agora e você ia ficar sem o amparo da 54 com a vigência da 384. Então, isso daqui estava 6 meses antes, né, deixa eu só mostrar para ficar mais claro, ó, tá vendo? Então, imagina, isso aqui tinha saído em dezembro, né? No prazo máximo de 6 meses, a contar da data de vigência desta portaria, novos certificados somente poderão ser emitidos com base nos requisitos ora aprovados. E aí criou-se uma janela aqui mais cordial, né, com o mercado. Tá vendo? A determinar que a partir de 36 meses, contados da data de publicação dessa portaria, né? Então a gente joga para final de dezembro de 2023, os fabricantes nacionais e importadores deverão fabricar ou importar para o mercado nacional somente equipamentos sob regime de vigilância sanitária em conformidade com as disposições contidas na portaria ora aprovada. Então é só para acomodar essa questão temporal realmente, tá? Mas, Bruno, isso é da Oi? certificação eletromédica, que mudou bastante a questão de validade, de certificação e tudo Isso. mais, não é? Isso, Teve uma webinar, acho que foi essa semana, da Abraide, e ela está disponível no site da Abraide, uhum. que tratou desse assunto. Foi muito interessante, viu? Se vocês quiserem entrar lá, porque teve se não me engano, foi o Leandro, da Anvisa, teve uma pessoa do Inmetro. Mas tá no site da Abraide, é isso? Está no site da Braide, foi no dia 1º de junho. Bate-papo... Não é esse não, peraí. Deixa eu ver qual foi o dia. Foi bem interessante. Nós estamos hoje... foi semana passada. É no dia 9 de junho. Webinar Abraide, certificação de produtos eletromédicos. Das 10 às 12. Foi bem interessante, eu achei. Quando teve mais no início do ano, teve um também que a gente fez com a Bimo, teve outros webinars também. Mas eu imagino que esse deve ser alguma coisa mais atualizada. Esse daqui, né? É esse mesmo. Eu vou deixar o link aí no chat, que daí dá pra gente depois ver atualizado. Deve ter alguma discussão realmente atualizada, né, devido às particularidades. Deu um bom posicionamento do que mudou e dos prazos, né? Foi bem legal. Não, legal, vou colocar aqui para o pessoal depois acessar. Coloca também aqui a alteração que você passou também, essa daí. Por favor. Tá. É que saiu hoje no nosso boletim lá de inteligência regulatória, eu já aproveitei, porque chega para mim, eu falei, já vou avisar, porque é uma atualização importante, ela é singela, porém importante. Muito importante. Então, né, pelo menos aumentou o tempo até revogar 54, né, enfim, acertou essas questões temporais aí.
É a portaria 254, é isso? Isso. É que essas coisas são meio chatinhas, né? Assim, o pessoal altera, aí altera a alteração, né? Mas é a 254, né, de 2021, que altera a 384 de 2020, que por sua vez, né, vai ficar no lugar da 54 de 2016, né? E aí a gente tem que... Essa alteração foi em cima de trabalhar esse período de transição aí, com mais cuidado. Tem umas coisas bem interessantes. Eu achei bem legal isso daqui, né? O banco de produtos e serviços certificados, né? Que na verdade já estava, né, na 384. Mas esse ProdCert aqui, né? Que eu achei bem interessante. Que é para os OCPs preencherem os campos, né? Dos certificados lá e tal. Vai ser legal. Quanto mais transparência, melhor sempre, né? Então... Com certeza. Bom, e é isso. Não sei se alguém mais quer pontuar alguma coisa, ou se vocês gostariam de já entrar na pauta, né? Não sei se alguém trouxe alguma dúvida, alguma dor no coração que gostaria de compartilhar nessa manhã fria. Posso compartilhar a mesma coisa que eu compartilhei no grupo da BNT? Pode? Isso se alguém tiver produto esterilizado por óxido de etileno no grupo. Tem alguém com produto esterilizado por óxido de etileno no grupo? Você perguntou semana passada, Nancy. Eu perguntei sobre o Sim, limite para sim. pediatra. Sim, Você você perguntou. colocou, Então tá nós bom. discutimos, aliás, até anotei aqui, eu preciso até ver uma norma, porque nós temos alguns produtos que são esterilizados, eu vou verificar aqui para não falar Então tá bom, porque besteira, eu tô né? ansiosa com esse assunto. Eu sei, o único que eu sei que, Mas... assim, que eu posso adiantar é que eu estou com uma linha nova, eu sei que é esterilizado por óxido de etileno, mas aí eles não vão, né? Adverte-se aí para não usar em criança, porque não foi testado em criança. Então, Mas esse produto eu sei. Mas se Agora, quiser os dar um update... demais... Oi? Não, eu Oi, ia falar para a Bruno? Nancy que se ela quiser dar o update, que ela estava Sim, falando um verdade. pouquinho Então, mais. desculpe, Nancy. não Desculpe imagina. a minha falta de educação, que eu fui te De jeito cortando. nenhum, pode Ah, terminar, pode terminar. É que você colocou semana passada essa preocupação aí, né, qual seria o RAND para crianças, né, quando se trata aí da esterilização de óxido de etileno. Sim. E o que nós discutimos na reunião da BNT, que eu levei esse assunto também, que é uma das alternativas também do comitê da ISO, que está analisando essa parte 7, é não praticamente proibir, a ideia melhor seria não proibir o uso em crianças, mas ter um alerta no produto que não há estudos que sustentem o uso em crianças, que o uso em crianças deve ser analisado pelo profissional médico, né? Porque na hora que você Legal. vai analisar risco e benefício, se você tem uma criança que precisa ir para uma UTI por qualquer motivo, seja ela recém-nascido ou até 15, 20 quilos, né, que está abaixo do hoje definido na norma, o médico tem que decidir o risco e benefício, porque o residual que você tem no produto esterilizado por oxetileno, ele é potencial. Ele não é real, né? Você não sabe exatamente quanto tem. Você diz que é potencial. Então, é o médico que vai decidir, né, entre o risco e benefício. Não vai deixar de dar um atendimento para uma criança, né, sem avaliar o risco e benefício, né? Que seria a melhor alternativa, e não praticamente proibir, né, mas alertar que para uso em crianças deve ser verificado o risco-benefício, né, e uma análise de risco propriamente dita pela própria empresa, às vezes, né? Se fala em criança, Nancy, qual que é, assim, o que se entende por criança? Qual faixa de idade que vocês estão considerando? Na verdade, não é a faixa de idade, Ana, é o peso. Hoje, a norma, ela prevê alguns limites para um peso corpóreo de aproximadamente 70 quilos. Sim, o peso médio, né? O homem médio.
Isso, até falaram da possibilidade de abaixar isso para 50, que aí você pegaria também já uma fase mais próxima da criança, né? Mas qualquer que seja a faixa da criança, não tem nenhuma referência que diz, olha, o limite máximo que uma criança pode ser exposta ao óxido de etileno é de tanto. Não existe isso. Tanto que nesse grupo da ISO tem até um toxicologista do FDA também no grupo, né? E todos estão procurando referências científicas para poder chegar nesse valor, né? E não tem. Entendi. É uma coisa muito surreal, né? Você fala assim, eu esterilizei por óxido de etileno, eu deixei passar o tempo de aeração, cheguei ao limite de tantas partes por milhão, mas até chegar no uso realmente no paciente, quanto daquilo realmente vai ser exposto ao paciente, independente do peso. Então, é uma coisa muito difícil, né? Então, não tem, na verdade, não tem. Sim. Bom, eu vou ter o seu e-mail, depois eu estou fora do VPN agora, aqui, porque eu acho que se eu entrar, derruba tudo o sistema. Assim que eu tivesse... coisas de tecnologia, né? Assim que eu tiver seu e-mail, eu vou ver o que eu tenho aqui para lhe dar uma resposta mais sólida, porque isso é bem assim, é bem louvável, tem essa preocupação aí, nós trabalhamos com produtos aí que, de alguma forma, né, trazem esses riscos. Então, se não conseguimos mensurar, como que vamos construir um bom gerenciamento de risco aí que dê mais aí segurança para o profissional que irá utilizar, né? Não pode deixar, Nancy, eu me comprometi com você semana passada e está anotando aqui. Não, e eu estou tão doidinha que eu até esqueci que eu já tinha falado isso. Eu estou pondo meu e-mail aqui no chat também. Eu pus meu e-mail no chat também aqui, tá? Ah, que ótimo. Deixa eu pegar aqui, vou salvar. Eu tenho uma questão, é mais uma dúvida mesmo, tá? Se alguém souber me responder. A gente está trabalhando na MDR, lá no Gap Analysis, e tinha uma anotação escrita assim, que a gente precisa contemplar, né, nas nossas declarações de conformidade aí com o regulamento, os atos da União e os atos delegados da União. Gente, eu não faço a mínima ideia o que é isso, atos da União ou atos delegados da União. Alguém saberia me dizer? Eu vou pegar aqui, a gente fez deixa eu só achar certinho, eu fiz uma série de posts a respeito disso, aliás, né, fica o convite depois para vocês darem uma olhada na página da SQR, tem uns posts que eu acho que eles são de abril, tá, acho que é do começo de abril, mais ou menos, e eu estava trabalhando neles na época, e eles falam sobre as bases legislativas da União Europeia. Eu vou pegar aqui que eu já dou uma olhada. Peraí, só um momento. Perguntei para a pessoa certa, então. Hoje eu dei uma risada, Bruno, mas eu não entendi. Tipo, por mais que tá lá no site da Comissão Europeia o Delegated Acts, né? Explicando mais ou menos, mas eu e a Sofia, a gente leu e não entendeu. Eu falei, gente, mas o que é isso? O que eles estão falando, né? Então, os caras são... É isso, né? Quando a gente vai navegar na legislação de outros... Não é nem outro país, né? É de um agrupamento de países. Eu vou achar aqui, peraí, só um momento. Mas tenho essa informação, sim, quer ver? Eu vou pegar a versão no Word mesmo, que é mais fácil, quer ver? Tenho certeza que eu deixei isso aqui, porque eu estudei lá para montar os posts. Quer ver? Ó, é o post... Ó, não, eu até falei o mês errado para você. É um post do dia 12/3, quer ver? Deixa eu compartilhar aqui. Essa daqui é a matriz, né, de onde eu puxei, onde eu montei os posts, tá? Então, se a gente procurar aqui, ó, atos delegados, eles aparecem em 3 momentos. É porque o que eu fiz nesses posts? Eu vim explorando
as bases, né, da estrutura da União Europeia. Então, eu peguei para estudar umas coisas e fui montando isso dentro dos posts, tá? Né, muito por causa da transição, né, da MDD para MDR. E deixa eu só pegar o contexto, tá? Porque, por exemplo, aqui, diretivas, aqui eu fiz a diferenciação, tá vendo? Entre, isso aqui foi no dia 10/3, diferenciação entre regulamentos e diretivas. Aí no dia 11/3, a gente falou um pouquinho, isso, a parte da legislação secundária da União Europeia, né? Então, quer ver? Aí eu foquei no que ia afetar os dispositivos médicos. Esses posts são no LinkedIn? Sim. Bruno? Ao longo de março, eu fui fazendo quase todo dia posts lá na nossa página da SQR. Do QSR, né? SQR. SQR. Isso. Sistema, qualidade e risco. De acordo com o nosso fundador. Eu perguntei para ele quando eu entrei, falei, o que é SQR exatamente? Sistema, qualidade e risco. Então. Eu não sabia. Pois é. Também não sabia, né? Quando eu entrei que eu perguntei pro Marcelo. Então, assim, quer ver? Ó, a gente tem aqui... exatamente, porque tem essa divisão, tá vendo? Ó, você tem... Eu acho que eu tenho uma figura com isso, Ju. Pera aí, rapidão. É mais fácil do que ficar... Deve estar dentro de algum livro aqui, rapidão. Pera aí. Que é mais fácil de enxergar. Ó, eu vou passar o conceito, eu vou colocar no chat, inclusive, e aí depois eu posso, inclusive, pegar o e-mail de vocês e eu mando o livro no qual eu me baseio. Eu preciso achar ele aqui que não está muito organizado, peraí. Ó, é isso aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela. Mas, basicamente, a gente está falando aqui, ó, desses dois tipos de instrumentos legais, tá? Eles são... digamos assim, eles são secundários, tá, em relação aos tratados, né, ou aos regulamentos, tá? Então tá aqui, ó, são menos importantes do que regulamentos, diretivas e decisões, mas são mais importantes do que recomendações e opiniões, tá? Eu tenho uma figura disso, depois eu passo certinho, mas é basicamente isso, né? Na União Europeia, quando a gente está preocupado com a legislação deles, você tem que consultar primeiramente os tratados, tá? Que são realmente esses documentos que definem em grande escala, né? Que definem em grande escala a formação da União Europeia e que fazem com que os Estados-membros efetivamente eles deleguem para a União Europeia algumas partes da soberania deles, tá? Estou falando talvez não com as melhores palavras, né? Não sou advogado e também não sou advogado formado, né? Com foco em legislação europeia, mas esses tratados, eles são, digamos assim, os mais importantes, né? Os documentos mais importantes, tá? Depois disso, a gente tem os regulamentos, as diretivas e as decisões, tá? E num nível assim mais abaixo do que os atos delegados e os atos de execução, tá? A gente tem essas recomendações e as opiniões, tá? Então, se você procurar, tipo, você vai ter textos que são assim, opinions, né? Que são emitidos eventualmente por algum órgão da União Europeia, na verdade da Comunidade Europeia, desculpa, da Comunidade Europeia, não é do Conselho, é porque são 3 grupos, né? Depois eu lembro, tá? Da Comissão, tá aqui, ó, Comissão Europeia, né? Então, assim, entre essas recomendações que são, né, digamos assim, os que estão no nível mais baixo e os regulamentos, diretivas e decisões que estão acima, a gente tem esses atos, tá bom? E aí, esses atos de execução aqui, ó, eles são aqueles que a gente vê por aí como Implementing Acts, tá? E aí eu coloquei execução quando eu fiz o post, porque é como é traduzido dentro como traduzem em Portugal, tá?
E aí você tem, então, esses atos, tanto os delegados quanto os de execução, né? Então, você pode ver aqui, ó, os dois são legalmente vinculantes, tá? Isso você tem que, é importante saber, é por isso que ele está te pedindo isso, inclusive, lá, né? Mas tá vendo, são algumas diferenças sutis, né? Depois tem que pegar essas coisas com calma. Mas tá vendo, ó, os atos delegados, né? Então, ato legalmente vinculante que permite à Comissão Europeia emendar partes não essenciais de atos legislativos da União Europeia, tá? Então, E atos legislativos eu entendo como a regulamentação. Tipo assim, se a isso. regulamentação não é suficiente para determinado tipo de produto, né? Ah, tem um risco, né, que eles identificaram, e daí eles fazem esses atos delegados para emendar a legislação, é isso? A regulamentação? Isso, mas aqui ele vai se referir como, quando eu montei aqui, né, é porque eu preciso lembrar disso aqui, é coisas que a gente tem que reestudar, né, mas a referência dos atos delegados é especificamente a partes não essenciais de atos legislativos. É por isso que eu deixei acho que eu até tenho um exemplo aqui, peraí. Tá vendo? O MDR e o IVDR referem-se frequentemente ao poder da Comissão Europeia para, por exemplo, adotar atos delegados visando emendar os anexos 2 e 3 sobre os requisitos de documentação técnica, né? Então, se você pegar os anexos 2 e 3 do MDR, é lá que estão os requisitos de documentação técnica, né? Não seria uma coisa tipo, o tratado é a nossa lei e o ato delegado seria a nossa resolução? Se a gente fosse falar resolução, RE, ou RDC, não seria mais ou menos isso? A lei seria o ato principal, o tratado? É, assim, eu acho que é uma comparação viável. Eu sinto que eu teria que estudar mais direito antes de falar, não, é isso aí mesmo. Mas eu sinto que é uma comparação que dá para fazer, assim, do nível de importância, né, desses documentos, né, desses atos normativos. Porque, por Porque, exemplo, o MDR e o IVDR não podem, em momento algum, ir contrário ao tratado, que seria a lei isso, da Comunidade Europeia. O MDR Vamos falar de MDR, né, para juntar os dois. O uhum, MDR, na verdade, é uma autorização que é dada para a Comissão Europeia delegar sobre ou tratar sobre requisitos mais específicos do assunto, como a Anvisa tem autorização para fazer a resolução, que seria assuntos mais técnicos, mais específicos, mas ela não pode em nenhum momento inferir ou ir contra a lei maior. Então, vai abaixando aí as autoridades, né? Você vai dando isso, autoridade para a Anvisa, mas ainda assim, dependendo do assunto, ela não pode fazer nada que não tenha autorização da lei. uhum. Mas a parte É, técnica é dela, a diretiva é dela. sim, mas é porque agora você falou um negócio até me veio à mente, assim, é porque essa coisa eu acho que assim, para a gente comparar mesmo, dentro de União Europeia, você só consegue comparar o regulamento com a lei, porque os tratados, eles são, por natureza, feitos entre diferentes nações soberanas, né? Entre os Tanto, países, né? isso. Tanto que se você pega a Constituição, eu não sei em que parte que tá, mas não é longe, assim, sabe? Não é no artigo 180, sei lá, é no começo. Você vê lá, né, ele falando, o Brasil tem que seguir os tratados dos quais for signatário, papapá. Então tem eu acho que tratado não dá nem para comparar mesmo. Mas Sim. assim, o regulamento, com certeza, ele tem o peso da lei, né? Assim, se a gente fosse tentar equilibrar, assim, tentar bater, né, o nível de poder, né? O nível, o peso de cada um, né? E aí, por exemplo, esse exemplo aqui que eu até deixei aqui para falar um pouco disso, né? Eu entendo, pelo que eu lembro, tá, gente, que quando a gente fala, por exemplo, dos anexos do regulamento, então a gente está falando de partes não essenciais, tá vendo? Porque isso é uma coisa que eu pesquisei, isso eu lembro, né? Que quando a gente fala em atos legislativos da União Europeia, é como se a gente estivesse falando em atos normativos do Brasil, assim, né? Tipo, todas as entidades, é, todas as entidades documentais, sei lá, né? Que vão aparecer aí nessa gradação de obrigações, né? De determinação de requisitos para quem está naquele território. E
Aí dentro desses atos normativos você vai ter os vários tipos, né? E aí pelo que eu entendo, que eu lembro também disso daqui, é isso, né? Por exemplo, você pode dizer que os anexos de um regulamento são partes não essenciais desse ato legislativo, né? E aí eu deixei até um exemplo aqui, né? Na época eu estava estudando sobre os requisitos de documentação técnica ou emendar a definição, por exemplo, né, de nanomateriais à luz de progressos técnicos científicos, ou emendar a estrutura de declarações de conformidade, né, que são determinadas também nos anexos, que é determinado também em anexo. E aí, esses atos de execução, eles são mais comuns, a gente costuma ver mais eles, né, os Implementing Acts. E os Também guias do MDCG seriam, então recomendações? Não seriam atos, Aí né? embaixo no ato Não, de eles não execução. são. Os guidances, eles não são atos de execução ou atos delegados. Eu acredito que Deve eles ser entram como recomendação, né? recomendações. Eu acredito que eles entram como recomendações. Nossa, olha, Bruno, ficou bem claro, viu? De verdade Então, mesmo. que bom. Ficou claro. Que E bom. até a primeira frase do seu post aí, do dia 15 de março, fica mais claro ainda. Ó. Neste momento, a indústria de dispositivos médicos Sim. requer a publicação de diversos atos, né? Pois há necessidades óbvias de complementar o MDR. E é verdade. Isso. Porque é aquela coisa que eu falo, né, meu, que saber pra caramba, assim, como que vai aplicar, ninguém sabe, né? Tipo, Sim. A gente tem o negócio ideia, vai. né? Mas não sabe exatamente. A não ser quando eles publicam algum guia, né? Que seria, eu acredito Isso. que seja essas recomendações mesmo, que daí a gente usa o guia para montar o nosso processo, né? Ou procedimento, né? É. Tá? Mas Não eu acho que ficou. vai pegar as questões legais agora com o MDR. Eu acho que Você vai. vai pegar bastante sobre o aspecto legal, porque, pelo que eu entendi, a diretiva ela não era mandatória, não era uma lei, era uma diretiva. Quando você passa para ser Exato. regulamento, o MDR é um regulamento, diferente de uma É. diretiva. Então, como regulamento, ele é mandatório, ele vai ser Isso. altamente inspecionado por esses atos, pelo que for, né? Mas eu É. acho que o bicho vai pegar, viu? Eu acho que isso vai E trazer assim. o. Eu já até ouvi falar de empresas que não querem nem manter o CIMARC por conta de receio de não atender toda a regulamentação que, além do MDR, né, que vai ser necessário. Uhum. Essa é uma diferença grande, que inclusive aparece aqui alguns dias antes. Eu venho desde a base, gente, nessa série de posts, tá? Vale a pena dar uma olhada depois. Esses posts você faz no LinkedIn? Pela página da SQR. Eu Pela deixei página. lá. Tá. Eu vou dar uma olhadinha para estudar mais um pouquinho. Pôs no link? No Oi? chat? Você pôs o Eu link vou. no chat? Peraí que eu precisaria entrar aqui na página da SQR. Peraí, rapidão. Mas nem precisa, é só entrar no SQR e no LinkedIn, né? Se vocês não estiverem seguindo, aproveita, dá um seguir lá. Eu acho E, que eu sigo, mas eu não tenho tido tempo de ler as coisas. e são Eu tô posts. assim também. São posts de março, né? Mas é bem legal, assim, porque na época eu dei uma estudada com calma, sabe? Nessa estrutura aí dos tratados e tal. É bem informativo, assim, né? E a gente pega. É legal que a gente consegue pegar detalhes, né? Que são sutis e são importantes para entendimento, inclusive, desses dispositivos, né? É isso aí. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Então eu vou. Só vou dar uma procurada rapidinho aqui, ver se eu acho. Eu tinha visto uma figura legal disso. Aliás, gente, eu vou deixar uma recomendação de leitura, então, que é bem legal, que é o Blue Guide. Vocês já viram já? Já. O Blue Guide da União Europeia. Uhum. Deixa eu deixar o link aí, peraí. O Blue Guide on Implementation of EU Product Rules. É bem legal. Vale a pena gastar um tempo com ele. Entre tantas coisas que a gente já tem que ver na vida. Ó, esse link aqui, ó. Vou deixar no chat.
Ele ajuda bastante a melhorar o entendimento dessa matriz legislativa europeia, porque no fim das contas, né, ela é bem diferente, né? Ela não é muito intuitiva, porque a gente está falando de acordos supranacionais, né? Então sempre dá um trabalhinho de entender mesmo. Mas é isso, não sei, alguém gostaria de falar mais alguma coisa meio rápida, assim, antes da gente ir pro almoço, ou se vocês estiverem com fome também. Tô só anotando aqui. Lembrando, a Ju tinha falado dessa questão dos guidances, né? Lembrando que eles são sempre desenvolvidos dentro de um dos WGs, né? É um sistema parecido com o da ISO, né? Você desenvolve o guide dentro de um dos WGs, né? Um dos working groups que fazem parte do MDCG. E esses guias, eles são avaliados dentro do grupo e depois pelo MDCG, né? E aí quando eles são aprovados, né, eles viram endorsed, né, eles são endossados pelo MDCG e aí sim eles são publicados. É muito gostoso o que você faz, Bruno, estudar, eu adoro. É bom, né? Dura que nem sempre dá tanto tempo, né, mas... Verdade, né, gente? Eu falo para minha família que eu fico estudando o tempo todo, eu acho que eles não têm noção, né? A gente estuda o tempo todo dia a gente estuda alguma coisa, lê um guia, lê não sei o quê, né? É uma profissão bem estudiosa. É isso, e ainda dá aquelas ansiedade, né, cara, que às vezes você tá manjando um negócio, aí você vai ver outro negócio, aí você fica estudando outro negócio pensando assim, cara, eu tô esquecendo aquele primeiro negócio. É muito estressante isso. Não, é minha vida isso aí, é desse jeito mesmo. Né? Tá lá respirando MDR, de repente aparece alguma coisa lá no Japão. Ai, meu Deus do céu, e agora como que faz isso? Vou ter que estudar com essa parte do Japão. Aí alguém, né, que nem a Ana falou pra gente, já falou, pô, as notificações, sei lá, acontecendo não sei o que no formulário. Você fala, ai meu Deus, faz uma cara que eu não abro um formulário, né, muito... eu queria falar um negócio para vocês, eu não sei se vocês já tiveram contato com aquele EMDN Code. Gente, como que é aquilo? Nossa, eu fiquei com vontade de sair correndo. Eu falei, meu, o que é isso? Eu tô acostumada com o GMDN, né? E eu acho bem organizado lá para você encontrar, né? Para você encontrar o código do seu produto. A gente marcou uma reunião, eu, a Jéssica e a Sofia. Ai, vamos determinar os nossos EMDNs? Toda a gente se acha. Nós vamos fazer isso em meia hora, 30 minutos no máximo. Meu Deus, que bagunça que é aquele código italiano, gente. Não acha nada, uma zona. Olha, eu tive bastante dificuldade, viu? Estou sendo bem sincera aqui, viu? Gente. Mas é essa questão, né? Não está tendo uma convergência, né? Ou seja, está tendo uma divergência, né? Está tendo uma divergência, porque cada um está estabelecendo como vai querer ser o banco de dados. Para você fazer a regularização na Comunidade Europeia, agora você vai ter que ter um número de registro, que aí você precisa desse código, né? Vou até compartilhar aqui, ó. Já está aqui na página do MDCG. Eu vi que eles publicaram um guia, né? Que é um FAQ. Isso. Eu não abri ainda, fiquei até com medo. Não, às vezes ajuda vocês, hein? Não, a gente marcou uma reunião para a gente analisar, né, fazer uma leitura dinâmica desse guia, para ver se ajuda, porque eu classifiquei, mas classifiquei assim, sabe? Quando você classifica os produtos, mas você não tem certeza absoluta se você colocou o código correto. Mas isso daí é aquilo, né? Todo mundo passa por isso, né? Verdade. Primeira vez que você vai responder aqueles formulários dos Notified Bodies, né? Você olha e fala, beleza. Né? Porque aí tem o NBOG Code, aí tem o GMDN Code. Louco, agora vai ter o MDN Code. Uma festa. Podia ter um só, né? Podia.
Ju, O que você ia falar, Nancy? eu ia falar que eu tenho a impressão que você vai tirar de letra isso tudo. Porque Ai, você tem. será? Eu acho. Você tá muito bem direcionada. Você está indo no caminho certo. Você não está deixando para depois. Esse tipo de conversa que você está tendo agora, você não ouve as empresas nem tão muito longe de chegar nisso. Verdade, que loucura isso, né? Eu sinto também, eu falei até para o meu gestor esses dias atrás aí. Falei, gente, eu participo das reuniões, a gente fica de cara com as perguntas. Tipo, o pessoal tá Sim. esperando, né? Esperando para ver o que acontece. Você já tem aquela fibrilação, assim, né? Se houver pergunta, você já fala, ai meu Deus, vou infartar. É bem isso mesmo. É bem isso, Normal. gente. E você está se preparando há mais de 2 anos, né? Pelo que você falou outro dia. Isso, faz 2 anos que a gente começou a implementar os procedimentos, né? Tentando atender, achando que a gente estava atendendo cada um dos requisitos. Daí, por isso que a gente fez essa consultoria aí, para ver se estava de fato, e ainda assim falta bastante coisinha, assim, ajustes finos, mas não é fácil, viu, gente? Não é. É, E uma porque... coisa. Desculpe. Não, pode falar. Não, eu ia falar que eu senti outro dia, ouvindo uma pessoa do organismo certificador falando, que eles também não estão preparados. Não são todos os inspetores, os auditores dos organismos que estão já qualificados para auditar a MDR. Tanto que vai ter esse afunilamento, né? Vai São ter pouquíssimos. São poucos. O organismo certificador pode até estar já autorizado, Designado. designado para MDR, mas ainda tem o passo dos auditores deles serem preparados, que se não tiver preparado, também não pode auditar. Então, você vê que até os próprios membros dos organismos certificadores, ou organismos notificados, né, que eles chamam em português, também não estão prontos. Uhum. Então, é por isso que eu comento, assim, né, que justamente pelo regulamento ser um step acima da diretiva, na verdade, o que acontece? Você se distancia, né? A diretiva já não era muito próxima, mas o regulamento ele distancia mais um passo, né? Na materialização dos casos concretos, de como é que você atende os requisitos, né? Então, isso aumenta ainda mais a dependência de que as empresas tenham consciência da própria estrutura delas, né, das definições estratégicas delas, de como que elas vão atingir esses requisitos, né, e é sempre você dá um passo para cima no nível do regulamento, você força um passo a mais da empresa no sentido de criação dessa consciência e de entendimento de como que vai desdobrar esses requisitos, né, que são não funcionais, em medidas, em atividades de atendimento eficazes, né? Então, fica muitos gaps ali, né? Era outra pergunta que eu iria fazer para a Ju. A equipe dela, a sua equipe, né, Ju, o teu pessoal, todos estão bem envolvidos, mesmo que você esteja separando em grupos, né? Eu entendo que eu acho que o seu grupo está bem já envolvido com o assunto. E a empresa? Porque você vai ter que garantir que a empresa também esteja preparada para o MDR, né? Tudo que vocês estão estudando, vocês vão ter que compartilhar e vão ter que garantir que a empresa entenda, né? Vocês estão já Para nesse mim, capítulo também? Não, então, estamos nesse capítulo, exatamente nesse capítulo. Porque, assim, eu para mim, a parte mais difícil, desde 2018, lá que a gente começou a fazer os trabalhos, é sensibilizar não só a diretoria, né, mas principalmente a diretoria e o restante do pessoal, sabe? Marketing, todo mundo que exportação, né, envolve todos. Então, o que eu fiz na semana passada? Fiz um e-mail livro, porque foi um livro, fiz um e-mail gigante para os diretores e coloquei tudo que a gente fez no e-mail. Ó, desenvolvemos esses procedimentos, fizemos isso, contratamos agora uma consultoria, mas um e-mail grande mesmo, e coloquei, ó, importante, vai demorar para ler, mas é para ler. Nossa, a resposta, assim, do CEO foi perfeita, foi perfeita. Ele falou, embora esse trabalho, né, árduo de vocês não seja visível, né, não tenha tanta visibilidade, eu gostaria de falar para vocês que nós estamos cientes, né,
de tudo que vocês já fizeram, né, de tudo que já implementaram, e eu peço para que você apresente, né, esses resultados e o nosso progresso numa reunião de diretoria. Então, daí eu vou tentar, sabe, fazer uma reunião bem bacana com eles mesmo, né, montar uns slides bem, ó, é isso que a gente precisa, é esse o apoio que a gente precisa, né, é a parte clínica aqui, que é a parte mais difícil, é o monitoramento contínuo. Então, assim, a gente está nessa fase de tentar sensibilizar agora bem certinho a diretoria, para eu poder abrir o canal no Teams e distribuir lá as atividades para todo mundo, porque senão vai começar a chegar atividade para o marketing, para exportação, eles vão falar, ué, que isso, não vou fazer isso não. Uhum. Ó, eu achei aqui o livro, vou passar no chat, gente, consegui. É um livro que chama The ABC of EU Law, que é bem legal, e ele tem... ele explica direitinho, sabe, esses fundamentos e tal. E vale a pena dar uma olhada, porque ele conta a história. Eu tô correndo algumas páginas, porque tem uma imagenzinha aqui dele que é bem interessante, e que fala sobre esses níveis, né? Tem tipo uma pirâmide, assim. É um e-book que você tem, Bruno? Oi? Você tem um e-book? É um PDF que eu baixei em algum lugar do imenso site da Comissão Europeia, né? Porque é um labirinto. Bom, eu vou passar ele aí para vocês, é mais fácil. Depois vocês dão uma olhada, mas é bem legalzinho, sim. Dá para estudar ele um bom Mais tanto. uma coisa para estudar, hein, Ju? Presta atenção. Verdade, só mais uma coisa, né, Nancy? Então, é a vida, legal, né? hein? A vida do regulatório. É verdade. Não, tá ótimo. Gente, muito obrigada por hoje, por tudo aí, viu, Bruno? Então. É sempre muito bom participar aqui com vocês, viu? É muito bom mesmo. Sim. Não desliga ainda, porque eu ainda não consegui abrir o arquivo que você mandou. Tá bom. Não então, eu tô dando esse tempo, assim, porque eu falei, tem que... Vou esperar a galera pegar o PDF, Pronto, né? eu 6 consegui mega, abrir. né? Agora que você desliga, sai, né? Então, mas é legal pra caramba, ele conta a historinha da formação da União Europeia, são coisas legais da gente saber aí. Legal. Já salvei aqui, tá salvo. Beleza? Beleza, pessoal. Muito obrigada por hoje, viu? Obrigadão. Obrigado, sempre muito bom. Ô Bruno, você não vai mudar então? Vai continuar nas segundas-feiras? Então, eu resolvi não mudar. Pelo menos por enquanto? Mesmo que fique encavalado as reuniões, eu me viro aqui e aí, boa. Eu acho que é mais... Acho que a gente chegou numa homeostase interessante aqui do grupo, eu não queria mexer nisso agora, então... Entendi. Legal, Bruno. Que bom. Para mim, tanto faz. Aqui, eu falei que a segunda-feira é complicado, né? Mas, para dizer bem a verdade, todos os dias é complicado, então... Então, exatamente. Eu também fiquei com essa sensação. Eu fui olhar e falar, depois vai aparecer alguma coisa na sexta, também fica complicado, é a vida, né? Então... É a vida, é isso aí. Não, tá ótimo, tá ótimo. Beleza? Então tá bom, então, pessoal. Então tá bom, gente. Um ótimo almoço aí para vocês. Valeu, boa semana para vocês. Valeu, ótima semana. Obrigadão, para você também. Para vocês também. Beijo. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.